dependência, bênção. O bom é que você pode conferir direto na fonte, né? O dízimo é um princípio bíblico, desde o começo, lembra? Não passamos no primeiro teste. É o dízimo que sustenta a missão da igreja de pregar em todo o mundo. E é tudo bem dividido. Sabe como? A maior parte fica na sua região, partes iguais na união e na divisão. Vai fazendo a conta. Tem um percentual para a formação de pastores, para a área de literatura, para a Rede Novo Tempo e também para a sede mundial. Pronto! Agora que você entendeu para que serve o dízimo, vamos voltar à nossa conversa. O porquê do dízimo. É muito mais que recursos. O dízimo nos lembra de quem nos sustenta, de onde nosso coração deve estar e a quem devemos exaltar. As bênçãos são consequência. Fica a dica então. Da próxima vez que você receber uma grana, não esqueça, sem barganha, sem dor no coração, medo e nem tristeza, mais que devolver parte das bênçãos. Dizimar é sinal de fé que é igual a fidelidade, reconhecimento e gratidão. E de declarar quem você escolheu para adorar. Partiu ser fiel. Não foi acaso. Havia um plano. Se alguém pecasse, ele morreria. E você sabe, né? Não passamos no teste. E aí, se apresentou a primeira oferta. O próprio Jesus, o Filho, o único. Enquanto não chegava a hora, a oferta tinha sangue de cordeiro. Depois, ele foi o cordeiro, a vida em oferta. Isso ensina o porquê de ofertar. É preciso lembrar, se arrepender de pecar. E também para agradecer pelo plano. A oferta é impagável. Cada um sabe quanto vale a sua oferta. Cada um faz um plano. O efeito é percebido na igreja local, cidade, país, vai até além das fronteiras, alcançando o mundo todo. Igual à primeira, sem barreira, sem fronteira, uma oferta inteira. Para onde vai, nessa hora, vale abrir o coração. Assim, a oferta tem o tamanho da gratidão. Feliz sábado! Como é bom estarmos reunidos mais uma vez na casa do Senhor, a louvar e engrandecer o nome dEle e ver mais uma vez o templo dEle, a casa do Senhor cheia. É sempre uma alegria e que todos possam sair preenchidos do Espírito Santo, amém? Bem, irmãos, nós tivemos aí um videozinho, introdutório, falando sobre dízimos e ofertas. O da oferta só deu para ouvir, mas eu acho que deu para captar a ideia. E hoje nós estamos, mais uma vez, no terceiro sábado do mês, que é sábado de mordomia. Sábado de mordomia cristã. E eu vou pedir aí para o irmão soltar a arte, irmão, da série, na verdade, que a gente está seguindo, né? Nós estamos seguindo uma série que está acontecendo aí através dos 4 primeiros sábados de mordomia, em que nós vamos estudar, refletir sobre cada um dos 4 T's da mordomia. Amém? O irmão aí achou a arte para soltar? Pronto, está aí. Para quem lembra, no primeiro sábado de mordomia, que foi no mês passado, nós estudamos a temática do templo do Espírito Santo, que é o corpo, ou seja, nós estudamos sobre saúde. Foi um sermão bem, mostrei algumas fotos de alguns alimentos, né? Aquele estudo que a gente faz que nós vamos para casa com muitas informações novas. E qual será o T que nós vamos abordar hoje? Será que isso aqui está em sequência, né? Nós vimos o templo. E qual será agora o tema que nós vamos estudar? Irmãos, a mordomia. Eu espero que assim como foi no sermão em que nós estudamos o templo, que seja também interativo, que seja
agregador de conhecimento para todos. E durante esse sermão de hoje eu vou tentar expor aqui para os irmãos 3 testemunhos. E no final a gente vai fechar com uma parábola. Mas ao longo do sermão, 3 testemunhos. É o que eu espero cumprir. Vamos tentar, né? Hoje o tempo não está tão avançado assim, acho que dá para a gente conseguir. Bem, eu gostaria de trazer, para iniciarmos aqui, uma pergunta para cada um de nós refletirmos. Tá? A pergunta é direcionada a você. Específica, pessoal. Você já pensou como seria se todos os membros da igreja fossem iguais a você? Pense como seria a igreja se todos os membros da igreja fossem uma cópia de você, uma xerox, fazendo tudo que você faz. Como será que a igreja caminharia? Reflita. Como seria a comunhão da igreja? Será que seria uma igreja forte na comunhão ou não? Será que a igreja como seria o testemunho da igreja? Como as pessoas de fora veriam a igreja? Já parou para refletir nisso? O trabalho missionário da igreja, como é que andaria? Se fosse um exército formado só de pessoas iguais a você, como é que seria o trabalho missionário da igreja? Será que a igreja cresceria nesse tempo? Bem, irmãos, agora eu vou chegar a mais um ponto mais específico. Um ponto muito importante, inclusive. Como seria essa igreja no sentido da manutenção? Como ficaria a manutenção da igreja e como ficaria o investimento na missão? Desprendimento financeiro e econômico. Se todos mantivessem um padrão de serem falhos nisso, como é que ficaria a situação da igreja? Bem, essa pergunta ela é bem reflexiva, né? Como seria a igreja se fosse formada só de pessoas como eu? Mas eu tenho um recado para você. Você sabia que essa igreja de uma pessoa só existe? É você. Essa igreja que você cogitou aí na sua cabeça, formada só por você, um monte de vocês, ela existe. Você é a igreja, você é o templo do Senhor, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16, nós somos o templo de Deus. Quando a gente supôs essa situação de uma igreja formada só por pessoas iguais a nós, talvez em algum ponto você se preocupou. Falha. E de repente você respirou fundo e disse assim, ainda bem que só sou eu aqui, né? Mas mudando a perspectiva e pensando que sim, a igreja é só você, e o céu. Estamos juntos, reunidos com esse propósito. E se não tivéssemos esse propósito, não faria sentido nenhum estarmos aqui reunidos. Cada um tem a compartilhar aquilo que é bom e agregar no outro. E nós vamos absorvendo aquilo que é bom no outro, aprendendo lições. E assim vamos nos tornando pessoas melhores, cristãos melhores, melhores filhos de Deus. Irmãos, talvez a igreja permaneça exatamente a mesma que ela está. Então, vamos combinar que ela não tem a dependência financeira de você. Porém, o propósito dos dízimos e das ofertas não é o bem da igreja macro, é o bem da igreja micro, é o seu bem espiritual. Esse é o propósito dessa ação dos dízimos e das ofertas. Essa é a mudança de perspectiva que nós vamos tentar causar nesse sermão de hoje. Tá? E para que fique bem didático, vamos usar um exemplo aqui para que fique bem didático. Imagine uma criança. Essa criança, ela recebe do pai dela, de mesada, R$10. Vamos imaginar que ela recebe R$10 de mesada e ela resolve ali dar a sua oferta de R$1, o seu dízimo de R$1.
a sua entrega. R$1 de dízimo, R$1 de oferta dentro da sua mesada de R$10. Ao longo de 5 anos, com essa criança fazendo isso, nós teremos um grande montante de R$60. E qual é o impacto de R$60 no Evangelho ao redor do mundo? Mas qual é o impacto desses 5 anos na vida daquela criança? A espiritualidade dela vai ser impactada? Você percebe que é isso que Deus quer? Que talvez alguém possa se identificar, mas é a história de um adventista clássico, como muitos são, que tinha 3 filhos. Ele era muito zeloso com a igreja. E, por ocasião da vida, os 3 filhos dele se afastaram da igreja. O nome dele era Antônio, essa história é real. Antônio. Ele tinha 3 filhos, cristão zeloso, mas os filhos se afastaram da igreja. E quantas vezes você já viu isso acontecendo? Né? E como é triste, como é duro, doloroso para um pai ver isso acontecendo, ficar de mãos atadas. E todas as vezes que a família se reunia, o pai tentava convencer os seus filhos a voltarem para a igreja. E ele usava de todos os argumentos possíveis. Ele tentava tocar o coração daqueles filhos com versos bíblicos, tentando trazer a memória daqueles rapazes, mas nada estava funcionando. Até que ele teve uma epifania, um insight assim, quando ele leu Mateus capítulo 6, verso 21. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 21. Mateus 6, verso 21 diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o quê? O seu coração. Foi isso que ele leu. Então, o que é que o pai pensou? Ok, os meus filhos já não aguentam mais eu falando de igreja, eu tentando trazer eles de volta. Eles não aguentam mais, eu já tentei de tudo. Eu vou pedir só uma coisa: que eles voltem a ser dizimistas. E aí eu vou deixar eles em paz. E assim ele fez. Na próxima reunião da família, ele disse assim: ó, não vou mais falar de igreja, de religião, de nada. Só pedir de vocês uma coisa: sejam dizimistas. E os filhos já não aguentavam mais, né? Tantas tentativas do pai, disse: está certo, nós seremos então. E aí eles passaram a devolver os dízimos. Irmãos, passou-se pouco tempo. Os 3 rapazes voltaram para a igreja. Os 3 voltaram. Simplesmente por conta da essência desse verso, que é poderoso. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E se o seu tesouro estiver na casa do Senhor, o seu coração perseguirá a casa do Senhor onde quer que você esteja. Porque há uma conexão aí. Há uma conexão. Bem, nós lemos Mateus capítulo 6, verso 21, mas eu gostaria de ler também os 2 versos que antecedem. Se você fechou sua Bíblia, abra novamente. Mateus no capítulo 6, verso 19, 20 e 21. Mateus 6, 19, 20 e 21. Bem, isso aqui é um trecho do Sermão da Montanha, tá? Então nós vamos ler um trecho do Sermão da Montanha, em que Jesus, o próprio Jesus, diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Vamos tentar extrair lições dessa passagem, desses versos, desses ensinamentos de Jesus.
Lição número 1. Um ponto que precisa ser esclarecido. O que Jesus está querendo dizer aqui não é que é pecado ser rico. Ok? Até porque a Bíblia traz exemplos de pessoas que foram ricas e tinham o seu contato muito forte com Deus. Você tem aí o exemplo de Jó, o exemplo de Abraão, o exemplo de José do Egito. Foram todos prósperos, ricos. Não é pecado. Mas ensinar é que riquezas têm data marcada para acabar. Bens materiais, riquezas, têm data marcada para acabar. Sendo assim, não vale a pena você colocar o seu coração ali. Mas o ser humano esquece disso. Ou, pelo menos, finge que esquece e vive como se o que ele tem fosse eterno. Essa é a verdade. Muitos cristãos esquecem da transitividade das coisas efêmeras e vivem em prol daquilo. Quando você olha para o mundo, é o que você mais vê. Pessoas completamente apoiadas na sua riqueza. Não é? Recentemente eu vi no noticiário aí, faz um tempinho já na verdade, a história de um homem que ele tinha uma moto daquelas Harley Davidson. Não sei se os homens aqui se conhecem essas motos Harley Davidson, aquela bem grandona assim, né? Que você senta, fica bem acomodada ali. E esse homem tinha essa moto Harley Davidson e a paixão da vida dele era essa moto. Ele amava essa moto, mais que tudo era o xodó, né? Vamos dizer assim. E ele amava tanto essa moto que ele não se conformava que um dia ele ia perder essa moto, né? Ou por alguma ocasião da vida, ou mesmo porque ele fosse morrer. E aí ele pediu que, quando ele morresse, o filho dele enterrasse ele em cima da moto. Olha só. E aí o filho dele fez uma jaqueta, assim, com tecido meio duro, né? Quando ele morreu, colocou o homem em cima da moto com a jaqueta e ficou lá. O homem lá no velório, né, em cima da Harley Davidson. Olha que coisa ridícula, não é? E foi enterrado com a Harley Davidson dele. Agora, em que ele vai aproveitar isso, não sabemos, né? Não sabemos. E você já deve ter visto casos parecidos com esse. Também já vi um caso de uma Ferrari, um rapaz que morreu, que também era tão apegado à sua Ferrari, que pediu que, quando morresse, fosse enterrado com a sua Ferrari. E isso deu um problema, porque começaram a invadir o cemitério para tentar cavar ali e roubar a Ferrari dele. Olha só. Para mim, isso é a prova de que o ser humano esquece, finge esquecimento, ou não, simplesmente não aceita que seus bens materiais, as suas riquezas, possuem você. Não é do que você possui, mas de quem possui você. Como assim? Irmãos, existem pessoas que são propriedade exclusiva do dinheiro. Essa que é a verdade. O dinheiro escolhe o curso universitário da pessoa, o dinheiro escolhe o emprego da pessoa, o dinheiro escolhe onde a pessoa irá morar, o dinheiro escolhe até mesmo quem a pessoa vai casar. Tem pessoas que são assim. São propriedade do dinheiro. O dinheiro as tem, não elas ao dinheiro. Isso talvez passe despercebido. Pessoas que são propriedade do dinheiro. E geralmente essas pessoas não conseguem ser felizes. Não conseguem ser felizes com a profissão que escolheram, ou que o dinheiro escolheu por elas. Não conseguem ser felizes com o casamento que o dinheiro escolheu por elas. Não conseguem ser felizes com o lugar que ele foi morar por escolha do dinheiro. E a lição que há por trás disso é que se nós temos que ter um dono, o nosso dono precisa ser o Espírito Santo. Se tem alguém que possa tomar as decisões por nós, esse alguém jamais pode ser o dinheiro, mas sim o Espírito Santo. Quer entregar a vida? Entregue ao Espírito Santo. E na verdade nós sempre entregamos. Ou
a algo prejudicial ou a algo enviado por Deus. Irmãos, falando aqui sobre o Espírito Santo ser dono, eu lembrei de uma história também, de um missionário, não sei se você já ouviu falar do Dwight Moody, é um teólogo bastante famoso do século XX, e uma história bem interessante sobre ele é que, uma vez, alguns pastores na Europa fizeram um concílio, organizaram um concílio, e alguns tiveram a ideia, principalmente o organizador do evento, lá na Europa, teve a ideia de trazer dos Estados Unidos o missionário Dwight Moody. Lá dos Estados Unidos, a gente tem bons pregadores aqui na Europa. Por que fazer isso? Será que, por acaso, Dwight Moody é dono do Espírito Santo? E a resposta do organizador do evento foi justamente: olha, ele pode não ser dono do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é dono dele. O Espírito Santo é dono de Dwight Moody. E eu fiquei refletindo, como eu gostaria de ser reconhecido assim também. Acredito que você também gostaria disso. De onde quer que você vá, as pessoas saibam que você é propriedade exclusiva do Espírito Santo. E isso muda o seu estilo de vida, porque é o Espírito Santo quem vai escolher o seu estilo de vida. Muda até o seu semblante, que vai ser escolhido pelo Espírito Santo, e quando para baixo, triste, você vai estar fazendo a diferença. Que sejamos então assim, propriedade exclusiva do Espírito Santo. Essa é a segunda lição que a gente tira do Sermão da Montanha, nesse trecho que a gente leu. Mas, irmãos, é fato que nós temos a capacidade de criar aquilo que pode nos devorar. E parece loucura o que eu vou dizer, mas você já parou para pensar que você pode ainda não ter ficado rico pela misericórdia de Deus? Que talvez você não tenha prosperado financeiramente justamente pela misericórdia de Deus? É esquisito falar isso, porque na nossa cabeça, dinheiro pode ser bênção, não é? Então, se eu for próspero, se eu for rico, é bênção. Mas aí talvez é o conceito de bênção que esteja errado, porque bênção é tudo aquilo que é para a honra e glória de Deus. Se o dinheiro vai chegar na sua conta para o seu bel prazer e não para a honra e glória de Deus, então não é bênção, irmão. Não é bênção. Deus tem misericórdia de nós. Salmos 40, verso 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Amém? Só vamos ler até aqui. Depois disso que a gente refletiu, dá para entender que isso aqui não é um paradoxo, porque a olhos humanos parece um paradoxo. Eu dizer assim: eu sou pobre e necessitado, e o Senhor se preocupa comigo. Não está combinando, né? Mas quando você entende que talvez você seja pobre e necessitado justamente porque o Senhor se preocupa com você, então é bênção, irmão. É motivo de louvor, de agradecimento. Vamos converter aquilo que talvez você esteja enxergando na sua vida como maldição, converte em bênção e trabalhe para que Deus molde a sua vida a algo melhor. Mas a grande verdade é que Deus sabe que alguns dos seus filhos não saberiam lidar bem com as riquezas e perderiam a sua salvação. Não se encaixe nesse perfil. Que Deus nos faça saber transformar tudo aquilo que Ele nos dá, que vier a nós, em bênção, inclusive o dinheiro. Que tudo que vem a nós se converta em bênção. E assim, Deus não vai se limitar em abençoar.
O que eu estou pregando aqui não é evangelho da prosperidade. Nós já encontramos base bíblica aqui para isso. Mas o que Deus pensa ao abençoar um filho é justamente qual é o fruto dessa bênção. A gente até comentou sobre isso na lição. A bênção precisa ser uma semente que vai frutificar. Se a bênção vier para morrer em você, então, talvez Deus opte por não abençoar. A bênção não pode ter um caráter imediatista. Ela precisa ecoar na sua vida e na vida de outras pessoas. Agora sim, vamos a um testemunho. Tá? Um testemunho que, inclusive, tem um pouco de relação com isso. É um testemunho de um homem chamado Robert Letourneau, um empresário. E diz assim, prestem bem atenção no testemunho do irmão Robert Letourneau. Quando adulto, inventou diversas máquinas de terraplanagem e se tornou milionário graças aos equipamentos que projetou e construiu. Foi responsável por cerca de 300 patentes aos 30 anos. Então, peraí, até esse momento, a vida de Robert Letourneau era próspera, ele era um empresário de sucesso. Mais de 300 patentes, milionário. Mas olha o que aconteceu. Aos 30 anos, ele sofreu uma perda devastadora com a morte de seu filho mais velho. E agora, né? E quando a vida faz isso? Quando aparece uma dessa? Qual é a reação? Ele começou a se preocupar com o risco de que seu amor pelas máquinas substituísse seu amor e compromisso pela causa de Deus. Por isso, junto de sua esposa, Evelyn Peterson, decidiu se dedicar à causa de Deus e usar os seus recursos de mente. Esse aí é propriedade exclusiva do Espírito Santo, não do dinheiro. A sua bagagem tem que ser os frutos do Espírito. E que não cabe nessa mala as duas coisas. Que para você tirar algo de bom, você vai acrescentar algo ruim e vice-versa. Bem, a história do empresário Robert Letourneau, ela nos remonta ao Salmo, capítulo 6, verso 33. Abra sua Bíblia mais uma vez em Salmos, capítulo 6, verso 33. Aliás, acho que eu me enganei, irmãos. Eu me enganei. E agora a passagem me fugiu. Vamos ver se é o 66, né? Também não é. Enfim, peço desculpas. Acho que foi um erro de digitação aqui, o texto me fugiu. Mas a essência era justamente mostrar que todas as coisas pertencem a Deus e que nós devemos buscar primeiro o reino dele. Primeiro o reino. Isso foi tema de 1 ano de mordomia. Todas as temáticas voltadas a primeiro Deus. E colocar primeiro Deus na nossa vida talvez seja um passo difícil, mas um testemunho que de alguma forma me envolve, porque aconteceu na minha família. Diga, irmão. Leia aí, por favor. Não era esse, mas esse também é válido, né? É bênção. Amém. Mateus. Então vamos lá, Rose. Mateus 6,33. Pode ser que eu tenha mudado o livro, né? Mateus 6,33. Sim, Mateus 6,33. Obrigado, Rose.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Agora sim, um complemento digno, né? É um verso conhecido, mas me fugiu onde ele ficava. Então, buscar primeiro o reino, buscar primeiro a Deus, e o que você precisar, as suas necessidades serão supridas. As suas necessidades serão supridas. Mas vamos voltar agora. Contarei para os irmãos aqui um testemunho acontecido na minha família nos longínquos anos da década de 30. Acho que eu já contei aqui para os irmãos a história do meu bisavô, que foi o pioneiro da Igreja Adventista na Paraíba, né? E como recém-converso, talvez ele ainda tivesse algumas coisas para serem corrigidas. E uma das inseguranças do meu bisavô era justamente a questão dos dízimos e das ofertas. E ele pedia a Deus que mostrasse a ele, de alguma forma, que os dízimos deveriam ser destinados à obra de Deus e que ele tinha mesmo que dizimar. Enfim, ele dizimava, mas ainda tinha as suas inseguranças. Até que aconteceu uma coisa que impactou a vida dele e da família dele e está chegando até hoje, quase 100 anos depois. Irmãos, o fato é que na década de 30, aqui na Paraíba, ainda havia muitos cangaceiros, né? Parece uma história assim, um episódio distante, né? Mas há menos de 100 anos ainda havia cangaceiros por aqui. O meu bisavô morava ali na região de Fagundes, na Serra das Laranjeiras. E no final da década de 30, em um dia que ele não estava em casa, só quem estava em casa era a sua esposa, os cangaceiros invadiram a casa dele. Foram assaltar a casa dele. Ele nem estava em casa. E a esposa dele super nervosa vendo o que os cangaceiros estavam fazendo. Mas o detalhe crucial nessa história é que o meu bisavô, ele guardava o dinheiro dos dízimos em um baú. E esse baú, ele ficava num lugar bastante visível na casa. Não era um baú pequeno, era visível, ficava no lugar visível da casa. E esses cangaceiros entraram na casa com tudo, abriram guarda-roupa e puxaram colchão, jogaram no chão e fizeram aquele fuzuê na casa dele. Passavam, indo e voltando pelo baú e não pegavam nada do baú. E esbarravam no baú, é o que contava a esposa dele, esbarravam no baú, irmãos. E não pegavam o baú, não abriam o baú, e ela ficava sem entender por que aquilo estava acontecendo. Parecia que o baú era invisível aos olhos deles. E com esse testemunho, o meu bisavô entendeu que, e não nos apropriar disso, talvez eu possa citar aqui algumas dúvidas que ele talvez tivesse, que talvez você tenha também. E, o dízimo, ele foi instituído por homens. Será que alguém aqui pensa assim? Então vamos abrir a Bíblia em Números, capítulo 18. Abra sua Bíblia. Números 18, verso 21. Amém? Diz o seguinte: dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Dízimo, a 10ª parte. Livro de Números, Antigo Testamento. Quem instituiu? Foi Deus. Instituído por Deus o dízimo não por homens, não é ideia humana. Talvez pareça, né? E talvez você encontre respaldo para instituições religiosas aí pelo Brasil afora, se aproveitam disso. Se aproveitam, mas a ideia foi do Senhor. E aqui na nossa igreja, nós temos um respaldo muito grande, né? Talvez você duvide do destino
dos dízimos. Mas, irmãos, eu coloquei o videozinho aqui no início justamente para didatizar isso. Para onde vai as nossas finanças, os dízimos, que na verdade são de Deus, né? E tudo fica muito claro e transparente. A nossa igreja é muito transparente em relação a isso. E graças a Deus que é. Mas eu digo uma coisa também. A nossa igreja é transparente e responsável com os dízimos. O nosso sistema é um sistema mundial, não é um sistema congregacional. O dinheiro que vem dos dízimos não fica aqui, ele vai ao redor do mundo para pregar o evangelho. Não para o enriquecimento do pastor, mas mesmo que acontecesse do dízimo e da oferta serem utilizados para uso indevido, meus irmãos, mesmo que isso acontecesse, a sua aliança foi feita com quem? A sua aliança foi feita com Deus. E se foi com Deus, você entrega e descansa. Entrega e descansa. Porque se houver algum uso indevido, algum uso que você não concorde, a pessoa que o fizer vai prestar contas com Deus. Simplesmente isso deve descansar o nosso coração. A última passagem bíblica que nós vamos ler está em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, verso 13 e 14. Amém? Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E aqui derrubamos mais um mito. Se dízimo era algo só para o Antigo Testamento, então por que Paulo está falando disso, né? É atemporal. Em todos os tempos em que nós estivermos aqui nessa terra, nós devemos demonstrar ao Senhor que tudo é dele e que nada nos prende, nada nos escraviza. Meus irmãos, agora eu vou contar a parábola que eu fiquei de contar, né? Essa parábola não vai ser novidade para a Evelyn, para as amigas dela, porque eu contei lá no aniversário dela. Mas eu acho que é pertinente aqui, para o momento, para o tema. É o seguinte: havia um casal de namorados. O nome deles era Beth e Paulo. E a Beth iria fazer aniversário em breve. Bem, e aí ela resolveu que ia dar uma festa. E nessa festa ela convidaria todos os amigos, todos os familiares e, obviamente, o seu namorado. Não é? Bem, como a Beth gostava de flores, então o namorado resolveu que ia comprar para ela um vaso bonito, para ela colocar as flores dela. E aí ele foi a uma loja de vasos importados, vasos caros, bonitos, loja de vasos importados. E quando ele chegou lá, ele percebeu que realmente era a loja mais sofisticada da cidade. Tudo era muito chique, né? Ele olhava para as prateleiras assim e ficava encantado. Mas quando ele olhava para os preços dos vasos, aí ele lamentava. Ele disse: não, não posso gastar tudo isso, não. Quer saber de uma coisa? Eu vou desistir. Ele pensou: não, aqui não, tudo caro, não adianta ser bonito, né? Quando ele estava quase indo embora, ele olhou na prateleira um vaso que tinha um valor destoante, assim, muito mais barato do que os demais vasos da loja. Um vaso baratíssimo. E aí ele ficou curioso, por que aquele vaso era tão mais barato do que os outros, né? Ele foi perguntar à vendedora o motivo daquele vaso ser tão barato. E então a vendedora explicou para ele que, na verdade, aquele vaso estava quebrado. Era um vaso quebrado e eles tinham juntado os cacos
E estava lá o vaso, mas estava quebrado. Por isso que era tão barato. Então o que é que ele resolveu fazer? Ele disse, eu vou querer o vaso mesmo assim. E aí ele pede para que a vendedora coloque o vaso na caixa e ele vai querer aquele vaso mesmo. Beleza. Ela ficou um pouco surpresa, né? Pelo interesse daquele rapaz naquele vaso quebrado, mas ok. Ela foi pegar o vaso enquanto ele ficou na sala de espera. Ao sair da loja, ele pensou o seguinte, eu sou um gênio. Olha só o que eu vou fazer. Quando eu estiver chegando na festa da Beth, eu vou fingir que eu tropecei, e o vaso caiu, quebrou. Ai, todo mundo vai ficar com pena de mim, tudo certo, né? Que vale a intenção, enfim. Sou um gênio. E aí eu pergunto, o que você tem feito como cristão é realmente o seu melhor? Ou é uma maquiagem bem bonita, um presente aparentemente caro e belo, mas que em sua essência você está fazendo o seu melhor para Deus? Porque o que Deus espera de mim e de você não é nada menos que o nosso melhor. E no dia que nós destinarmos o nosso melhor para Deus, os nossos talentos, as nossas finanças, tudo vai ser potencializado. E tudo vai ser destinado a fazer maravilhas e proezas no nome do Senhor. Amém? Para fechar, nós vamos ficar de pé. Vamos cantar o hino O Melhor Lugar do Mundo.